tinha uma discussão sobre fazer IPO, né? Tinha muita gente que era a favor. A gente discutia a tese de vamos pegar mais investimento, né, se a gente quiser fazer isso. E a gente também discutiu a tese e se fizer uma saída, né, para um estratégico aí. Então, eu acho que o ponto bom, né, é que a gente tinha possibilidades, a gente podia escolher. E a gente foi com os três. Tá? Então, no processo, a gente foi com os três. Nem nós sabemos o que a gente quer ainda, vamos evoluindo tudo e vamos tomando essa decisão. Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Founder Mode, o podcast de negócios oficial do Grupo Waffle. Meu nome é Guilherme Canineu e para dar o pontapé inicial, vamos falar sobre a RD Station, um ecossistema que ajuda as empresas a crescerem. A companhia é líder em soluções de tecnologia para marketing digital, vendas e atendimento na América Latina. Ela oferece um conjunto de ferramentas digitais que vai desde a educação por meio de conteúdo, como canais digitais, blog e eventos como o RD Summit, até soluções multicanais. Além disso, a RD conta com um robusto programa de parceiros, com mais de 2.000 empresas parceiras. A empresa cresceu por meio do modelo de software como serviço, o famoso SaaS, e nos últimos 2 anos expandiu para o comércio eletrônico. Hoje, o portfólio é composto por diversas soluções, sendo multiproduto. RD Station Marketing, RD Station CRM, RD Station Mentor IA, RD Station Conversas, Exact Sales e Lexos, além de uma parceria com a Shopify para e-commerce. O preço de seus produtos varia desde o plano gratuito do CRM, focado no controle de processos e aumento de vendas, até planos mais avançados, com valores sob consulta usado por grandes empresas. O ano era 2010. Eric Santos e Pedro Bachega começaram a testar a estratégia de inbound marketing com alguns clientes que tinham. Naquela época, o conceito ainda era meio desconhecido no Brasil. No entanto, após se aprofundarem no assunto, com base em cases e materiais que estavam funcionando no exterior, a dupla se convenceu de que era possível adaptar isso para o Brasil. No final daquele ano, Santos e Bachega chamaram André Siqueira, Bruno Guise e Guilherme Lopes para trabalhar no novo empreendimento, que inicialmente se chamou de System Marketing e depois virou Resultados Digitais. Segundo Guise, a mudança de nome foi feita pensando em SEO, ou seja, algo mais pesquisável nas plataformas de busca como o Google. Os 5 começaram a trabalhar juntos no início de 2011, mas antes disso já haviam criado um blog para trabalhar o terreno. Com o runaway bem baixo, ou seja, o tempo que a empresa poderia operar antes de ficar sem dinheiro, assumindo que a receita e os custos permanecessem no mesmo ritmo, eles decidiram que a melhor coisa a fazer naquele momento era vender uma espécie de consultoria para gerar caixa. A ideia era implantar, né, inbound marketing nos clientes mesmo, tá? Então, construir um blog, produzir conteúdo, né, produzir um conteúdo mais rico, e-book, enfim, naquela época era bastante e-book ou uma planilha, né? Então a gente fazia isso, a gente estruturava toda a questão do e-mail do cliente, a gente estruturava as questões de redes sociais e começava a mostrar, né, os clientes que iam tendo sucesso e, gerava um lead ali, né, um contato interessado. E agora, o que eu faço, né? Então a gente auxiliava tudo isso. E aí, o que é interessante também falar? Como nosso produto não estava pronto, a gente usava soluções verticais. Então, tinham para disparar e-mail, a gente fazia as páginas de oferta, né, as landing pages, tudo sozinho ali. O HTML subia no servidor. Já com o blog, eles entenderam que o mercado era muito grande e para realmente acessá-lo, precisariam educar as pessoas. Isso se tornou um valor da cultura da empresa chamado Outteach, que significa que quanto mais eles ensinavam, mais retroalimentavam as oportunidades e o crescimento de mercado. Segundo Guise, uma vez que as primeiras oportunidades foram geradas, especialmente com vendas concretizadas, começou a se formar um efeito boca a boca. A empresa fechou seu primeiro ano com cerca de 10 clientes. Mas a primeira grande mudança veio em 2012. Entre o blog e a consultoria, a RD foi ajudando e aprendendo com seus clientes durante quase 2 anos. Até que no final daquele ano, com cerca de 100 clientes, lançaram oficialmente seu primeiro produto e começaram a se posicionar como uma empresa de tecnologia de produto.
Entre os serviços oferecidos estavam um relatório que fornecia informações que iam desde menções no Twitter até o volume de acessos no site do cliente, agendamento de posts em redes sociais, e-mail marketing com 3 a 4 templates e análise em relação à base de clientes em potencial. Gizzy comenta que eles fizeram uma campanha bacana para a época e venderam acima das expectativas. No entanto, ao longo dos primeiros 3 meses após o lançamento, começaram os cancelamentos. Foi nesse momento que a RD fez uma modificação importante, que mais tarde se tornaria um diferencial competitivo. A gente precisou estruturar uma camada mais de atendimento e serviço, né? Hoje se fala muito em Customer Success. Foi um termo que na época a gente pesquisou e disse, olha, a gente tem uma estrutura de CS ali, né, final de 2012, 2013, que é aquele, né, atendimento mais proativo, né, menos reativo, menos aquele suporte talvez tradicional. E foi bem importante ali, né, principalmente o mercado imaturo, né, vale lembrar que assim, 2012 ainda tinha aquele risco de, vou passar meu cartão no site, sabe? Tinha um pouco disso. Então, o mercado imaturo, o produto também, evoluindo, né? Tinha um desafio ainda de continuar evoluindo. Várias coisas do produto estavam assim, em breve, só para passar a ideia também do que ia ter, esse tipo de coisa. Então, tudo isso, né, gerou a transformação. E aí, o que foi legal, assim? Porque a gente colocou essa camada de serviço, aí mexeu na estrutura da empresa, né? A gente ia precisar cobrar mais para ter mais gente, né? O modelo ali do SaaS. Mas isso foi muito bom para o negócio, porque a nossa equipe ajudava o cliente a ter mais sucesso, a educar também na ponta, e isso refletia nos números de negócio, né? Isso melhorou. Isso eu diria que foi um grande aprendizado ali né, dessa época. Durante esse período, Gizzy comenta que houve outros 2 grandes aprendizados. Um deles foi que passaram a olhar para investimentos. Ele relembra que desde o início já pensavam em aportes externos, mas fecharam sua primeira rodada em 2013, quando receberam 5 milhões de reais do fundo DGF Investimentos. E isso mudou a dinâmica da empresa. E bom, se tem uma coisa que todo founder sabe, é que grandes ideias precisam de capital nos momentos certos, seja para tirar a empresa do papel, crescer com consistência ou até ganhar fôlego nas fases mais desafiadoras. É aí que entra o crédito com garantia de imóvel da Creditas, uma solução que permite usar seu patrimônio imobiliário como garantia para acessar capital estratégico. Você continua usando o seu bem normalmente, mas desbloqueia o potencial financeiro que ele representa. Com esse crédito, você pode levantar até 3 milhões de reais com liquidez imediata, prazos de até 240 meses e um processo totalmente online. Ou seja, você conquista o fôlego financeiro para investir no que realmente importa, o crescimento do seu negócio. Se você quer saber mais sobre como transformar seu patrimônio em combustível para a sua empresa, acesse creditas.com/lp/empresas. Vou repetir, creditas.com/lp/empresas ou clique no link que deixamos na descrição. E agora, de volta com a história. O outro ponto foi que os fundadores começaram a perceber que para crescer, a empresa não poderia depender só deles, e logo precisariam ter camadas de liderança. Já um grande marco desse período foi a realização do primeiro RD Summit no final de 2013, um evento que serve como ponto de encontro para profissionais e empresas que buscam inovação, conhecimento e oportunidades de networking. A inspiração, segundo Gizzy, veio dos múltiplos eventos que tanto ele quanto seus cofundadores puderam frequentar no exterior. A motivação, no entanto, veio do fato de que, ao vender tudo pela internet, eles não conheciam, entre aspas, a cara de seus clientes, que à época já era por volta de 300. Foi então que decidiram criar um evento para conhecê-los, mas trazendo um componente de educação. E além disso, o evento também foi aberto ao público que não era cliente. E nessa primeira edição, receberam 300 pessoas. No decorrer dos anos, o RD Summit se tornou um elemento importante para acelerar a educação de mercado. E em 2024, o evento teve mais de 150 palestrantes e atraiu mais de 20 mil pessoas por dia. Corta para 2014, a RD Station tem outro grande marco em sua história, o lançamento do seu código de cultura, que segundo o Gizzy é o DNA da empresa. Para os fundadores, no momento em que perceberam que estavam prestes a aumentar ainda mais o tamanho da equipe, ficaria cada vez mais difícil comunicar aquilo que consideravam essencial para o funcionamento da empresa. Às vezes tu não tem o contato que tu tinha, a tua adesão mudou um pouco, tal. E falou, a gente precisa de um código de cultura.
a gente sempre foi muito hacker, assim, das coisas que aconteciam lá fora, estudando, etc. E o nosso código de cultura foi, não os valores, mas o formato foi bastante inspirado no do Netflix. Então, a forma que eles apresentavam o código de cultura, né, como até um valor, é um diferencial competitivo à nossa cultura, um grande valor, um patrimônio ali da empresa. Então, a forma que se apresenta isso, que se educa, né, e aí a gente se reuniu, só os fundadores, discutiu um monte de coisa, voltamos com uma proposta, refinamos, e aí um belo dia ali apresentamos para o time. Eu me lembro até hoje dessa reunião, estava todo mundo ali no auditório e quando acabou, todo mundo assim não tinha nem dúvidas assim que o que as pessoas viram ali refletiu como era o dia a dia já de trabalho, né? Então foi super legal. E aí, a partir dali a gente publicou o Código de Cultura. Até hoje, às vezes eu encontro alguém de uma empresa e diz: a gente se inspirou no Código de Cultura de vocês, né? A forma também. Então, acho que isso foi super legal. E aí, depois, todos os processos da RD começaram a ser orientados para esse Código de Cultura. Na contratação, na performance review, no feedback, no que a gente está buscando, enfim. Começou a muita coisa orientar isso. E foram esses os valores que guiaram a empresa com o passar dos anos: A-Team, Excellence, Lean, Outreach, Data Driven e Customer First. Para exemplificar por que acredita que esses valores ainda são aplicáveis nos dias de hoje, Guise gosta de falar sobre o A-Team. Esse valor diz muito sobre a questão do desenvolvimento individual, dos times diversos e da forma de trabalhar com excelência, sem espaço para uma visão isolada. Guise conta que a RD sempre atraiu muita gente diversa. Isso não estava escrito com os parâmetros atuais. No entanto, lá na essência, já estava no DNA da empresa. Nos anos seguintes, a empresa estava acelerando e precisava de um investimento. E um dos motivos era a forma como o modelo de software como serviço funciona. Explicando, nesse modelo, entre aspas, compra-se o cliente ao colocar o dinheiro na frente, por meio do custo de aquisição, marketing e vendas. Assim, traz-se um cliente, ele se ativa e a partir de um determinado mês, começa de fato a gerar retorno. Quanto mais tempo esse cliente permanece com a empresa, maior é o retorno sobre aquele custo inicial de aquisição. Somado ao modelo do SaaS, o produto era complexo. Logo, era necessário um grande investimento para conseguir deixá-lo com a maturidade que eles queriam, que evoluiu para o que a RD oferece hoje. Por fim, os 5 fundadores sempre quiseram criar uma empresa de impacto, e por conta disso, precisariam estar bem posicionados para competir no Brasil com outros concorrentes mundiais. Esse desejo e esse contexto os levaram a buscar investimentos. E então, entre 2015 e 2020, a RD continuou tracionando e levantou várias rodadas, sempre com a tese de expandir a operação e, em dado momento, também a localização. Hoje, a empresa tem mais de 50 mil clientes espalhados por 60 países. Também entre 2015 e 2020, a empresa passou a estudar a possibilidade de adicionar outro produto a seu portfólio e observou uma oportunidade no segmento de CRM, que em 2017 movimentou 40 bilhões de dólares no mundo. Eis que, no final de 2018, anunciaram a compra da startup mineira Plug CRM e, com isso, lançaram o RD Station CRM, oferecido em 2 versões. A gratuita, que oferecia recursos como funil de vendas, histórico de interações, lembretes de tarefas e follow-ups, além da integração com o WhatsApp, e a paga, com funções avançadas de gestão para o dono do negócio. Outro marco importante desse período veio em 2016, quando os fundadores da RD foram nomeados empreendedores Endeavor. Para quem não conhece, a Endeavor é considerada uma das maiores e mais influentes aceleradoras de startups do Brasil e do mundo. A minha filha ia nascer. Eu estava decidindo se eu ia num painel lá fora, né, na Indonésia ou não. E tava assim, às vésperas, eu falei, cara, eu não vou, né, não posso correr esse risco aí e ganhar o troféu do melhor pai do mundo, né, se fosse bem na época. E eu não fui, minha filha nasceu para me dar a paz mental, assim. E eu me lembro, assim, de estar na madrugada com ela ali no celular e eles falando, meu Deus, agora, né, a gente fez o último painel, a votação e tal, então teve ainda um misto de emoção, assim, mas a gente oficialmente entrou em 2016 aí como empreendedor Endeavor, mas a gente já tinha relação meio como cliente e tal. O próprio Endeavor evoluiu naquela época, né? Eles falam para nós que o nosso case ajudou eles a estruturar, como eles não pegaram nós bem no início, nosso case ajudou a estruturar
né, outras empresas que viriam depois também tardiamente. Então, acho que a Endeavor sempre teve essa cabeça também de startup, de aprendizagem, de melhoria contínua, né? Já em 2021, chegaria um grande marco na história da empresa. Do ponto de vista de negócios, a pandemia acelerou os resultados da RD. Quando praticamente tudo migrou para o online, todos tiveram que vender no digital obrigatoriamente, e muita gente procurou a empresa. Além disso, a companhia realizou várias ações para ajudar seus clientes e parceiros, desde lançar um produto mais acessível, por volta de R$30 mensais, até oferecer sua solução de CRM gratuitamente. E o resultado? A receita cresceu. No entanto, como reduziram algumas despesas, especialmente por não estarem contratando pessoas como vinham fazendo, a RD atingiu o break-even. Foi então que os fundadores entraram numa discussão para responder a seguinte pergunta: passados quase 10 anos desde a fundação, o que é que a gente quer? Naquele momento, alguns já tinham saído da operação, por, né, tocar outros projetos. E aí a gente teve uma discussão também assim, o que é o melhor para a empresa? E aí, no que é melhor para a empresa, a gente foi fazer um no-deal roadshow. Contratamos um banco e fomos fazer um roadshow para mostrar onde estávamos, plano, etc., para, né, um monte de gente. Né? E aí tinha uma discussão sobre fazer IPO, né? Tinha muita gente que era a favor. A gente discutia a tese de vamos pegar mais investimento, né, se a gente quiser fazer isso. E a gente também discutiu a tese e se fizer uma saída, né, para um estratégico aí. Então, eu acho que o ponto bom, né, é que a gente tinha possibilidades. A gente podia escolher. E a gente foi com os 3. Tá? Então, no processo, a gente foi com os 3. Sei lá, nem nós sabemos o que a gente quer ainda. Vamos evoluindo tudo e vamos tomando essa decisão. E aí, em dado momento, a TOTVS engatou. A gente ficou bem impressionado com o time lá. A gente conversou com alguns estratégicos, né? Mas o time executivo da TOTVS a gente gostou muito, né? No comando ali do Denis como CEO. Então, é uma empresa ultra madura aí, 4 décadas. É uma empresa, né, de um porte gigante aí de receita, de pessoas, de tudo que aprendeu aí, todo, né? Tem um grande histórico de tecnologia no Brasil, né? E a gente começou a discutir, né, gostar das pessoas e entender que aquele poderia ser um caminho viável. E aí, quando eu digo caminho viável, um caminho bom para a RD. Para a RD ser colocada numa plataforma ainda maior, mais estruturada, para a gente acelerar, né, a nossa missão e visão, né, das coisas que a gente acreditava. Eis que, em março de 2021, a RD Station foi vendida para a TOTVS por 1,86 bilhão de reais. No dia seguinte à transação, a empresa ainda estava sendo regida pelo earn-out, que é a parcela variável do preço a ser recebida pela empresa adquirida na operação de fusão e aquisição, para que ela receba pagamentos adicionais com base no seu desempenho futuro após o fechamento da operação. Basicamente, o preço de compra da empresa em uma operação é dividido em 2 partes. Uma parte é paga no momento do fechamento da transação e a outra parte é retida e paga posteriormente, condicionada ao cumprimento de determinadas metas ou objetivos pré-definidos. Segundo o Guise, eles tiveram pouquíssima fricção. Viveram 3 anos de earn-out que, na leitura do empresário, foram de muito sucesso. Desde a compra, a RD acelerou, comprou empresas, entrou no e-commerce e quase triplicou o seu faturamento. A própria TOTVS passou por um processo de planejamento estratégico, no qual definiu 3 pilares. Um deles, focado em soluções de geração de clientes em potencial e relacionamento com o cliente, deixou recentemente de ser chamado de Business Performance e passou a adotar o nome de RD Station. Embora 4 dos fundadores tenham deixado completamente a operação, Guise permaneceu. O que foi legal é que sempre foi me dado muito espaço, tá, para construir. E isso me motivou bastante, assim. Eu acho que um ponto importante na vida é fazer o que tu gosta, né? E eu amo o que eu faço, realmente me dá prazer, né? Tanto do ponto de vista de construir coisa, assim, construir mesmo, né? Vamos entrar nesse mercado, né? Vamos entregar esse valor agora, né? IA, enfim, como também trabalhar com muita gente boa. Então, meu time é incrível, meu time, né, total, aí, mais de 500 pessoas, e também meu time de pessoas diretas, assim, é sensacional. A gente
ultra qualificada, né? Então é legal acordar e trabalhar com gente dessa natureza, assim. E aí, quando tu junta essas duas coisas, né? Pô, o desafio é gigante ali, né? A ambição que a gente tem. Então, isso tudo fez me interessar em continuar né? Eu acho que talvez a gente tem vários casos na história em que, né, fecha o período e vai embora, tira um sabático, ou vai para um fundo de investimento, ou vai montar outra startup, enfim, ou não faz nada também. Mas eu quis prolongar, que eu acho que eu estou aprendendo bastante, isso me motiva muito. Então, todo esse aprendizado, né, de como é uma empresa grande ou né, a questão de ser uma empresa listada, isso aí é o que me move, assim. Sou um cara que meu cérebro precisa estar esperando uma frequência alta aí com esse aprendizado. Então, isso vem me motivando a continuar, a estar lá, né, me sentir parte, né, também acionista, né, empresa pública, a continuar trabalhando para isso. Corta para o momento atual da empresa. Para a Guise, existe uma oportunidade muito grande para continuar crescendo nas diversas linhas de produto e evoluindo toda a jornada que eles chamam de multiproduto. Por exemplo, um cliente que usa o produto de marketing, o CRM, ou a parte de conversas via WhatsApp, pode trabalhar de forma integrada e ter uma visão mais holística do seu cliente. Ele pode entender o que está acontecendo, ter mais facilidade de comunicação, seja para vendas ou para atendimento. Algo que a RD também está animada em utilizar é a inteligência artificial, como meio para trazer ainda mais eficiência e aceleração para as empresas. Hoje, a RD possui aproximadamente 2.000 agências parceiras e 50 mil clientes. Um deles é a Soap, empresa e consultoria especializada em apresentações e treinamentos profissionais, que chegou lá no início e continua até hoje. Ao todo, o time da RD Station possui mais de 1.600 colaboradores. A unidade de negócios da RD Station registrou números expressivos de rentabilidade em 2024 para a TOTVS. O EBITDA ajustado encerrou o último trimestre de 2024 em 20 milhões de reais, com uma margem de 13%, o maior patamar histórico da unidade de negócios, tornando o último trimestre de 2024 superior a todo o ano de 2023 somado, que foi de 16 milhões de reais. As novas alavancas de crescimento, Sagestão, RD Station e Techfin já representam 2,7 bilhões de reais, aproximadamente 50% de toda a receita líquida da TOTVS. Para a Guise, esse foi o seu maior aprendizado com a RD Station. Se eu fosse resumir em uma coisa só, para mim é tudo sobre pessoas. Tá? Então, atrair pessoas para trabalharem contigo e construir aquele sonho, atrair teus clientes, que também são pessoas lá na ponta, atrair empresas parceiras, desenvolver o teu time, atrair investidores. Então, acho que um grande aprendizado que eu tive aí nessa jornada de 14 anos, quando eu comecei a RD, talvez eu era um excelente técnico, né? Meu time tá aí para desmentir, né? Mas eu acho que era um técnico bom para fazer o produto ali nos primeiros anos. E eu acho que, passado todo esse tempo, eu olho para trás, eu acho que eu sou... o que me dá mais prazer também é ver meu time crescendo, se desenvolvendo, a empresa, né, evoluindo. Então, eu acho que o meu resumo, assim, para uma empresa crescer, tu vai precisar se desenvolver enquanto liderança, né, e empreendedor. Então, buscar o quanto isso é importante, né, para desbloquear a empresa, né, para ela continuar atingindo o potencial e para trazer todas essas pessoas aí para esse ecossistema do teu negócio. Então, isso para mim foi o aprendizado essencial. A RD Station foi fundada por André Siqueira, Bruno Guise, Eric Santos, Guilherme Lopes e Pedro Bachega. Este é o Founder Mode. E não deixe de compartilhar esse episódio nas redes sociais ou no WhatsApp e deixar o seu comentário aqui no Spotify para saber o que você achou. Um abraço e até semana que vem. Esse programa foi produzido por Waffle.